Áudio News. Notícias, comentários, opiniões. Revista Oeste. França eleva ao nível máximo alerta de terrorismo. Conselho de Segurança da ONU aprova pedido de cessar-fogo na faixa de Gaza. Acusado de mandar matar Marielle, Brazão foi secretário de Eduardo Paes até janeiro deste ano. Ministério Público pede para Monark pagar 4 milhões de reais por indenização. Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, volta a ser internado por causa de câncer. STF lança figurinhas do Zap em defesa da Constituição e contra fake news. Moraes notifica Arthur Lira sobre prisão de Chiquinho Brazão. Governo deve gastar 7,5 milhões de reais para alugar veículos. Delegado preso por morte de Marielle é demitido de universidade. Faixa de Gaza. Israel afirma que 17% dos trabalhadores de agência da ONU são terroristas. Calamidade pública. Chuvas deixam 19 mortos no Espírito Santo. Salários e benefícios do judiciário custaram 95 bilhões reais em 6 anos. Ditadura de Maduro tenta impedir substituta de Maria Corina de disputar eleições. Daniel Alves paga fiança e deve obter liberdade na Espanha. Folha critica governo Lula por ineficiência no combate à dengue. Hamas agradece Rússia e China por veto aos Estados Unidos. Alan dos Santos diz ter sido banido do OnlyFans. Cláudia Wilde. Praticamente a mãe de Ná ao contrário. Errou todas. Amélia, sua militância é over demais. Mais uma função do Tribunal Constitucional Tupiniquim, lançar figurinhas do Zap. Bom tempos aqueles em que apenas a matéria constitucional a ser julgada era relevante. Desafio. Acho uma Suprema Corte mundo afora que se preocupe em lançar figurinha do Zap. Descobriram documentos oficiais do RKI, Robert Koch Institute, a Anvisa alemã, que confirmaram todas as teorias dos negacionistas. Segundo os próprios conselheiros do governo para a questão da pandemia, o lockdown traria mais consequências maléficas do que o vírus. O uso de máscara era questionável e que a mortalidade da Covid era parecida com a da gripe. Ou seja, tudo aquilo que quem falou quando da pandemia era perseguido e até processado criminalmente. Mesmo após a prisão dos mandantes da execução da vereadora do Rio de Janeiro, a desonesta esquerda insiste em questionar sobre os mandantes do crime. A razão é uma só. Ela quer uma autoria sob medida que caiba em sua narrativa. Os assassinos apontados não ajudam nesta empreitada. Ou seja, fatos e provas são detalhes desimportantes. Importante é só a narrativa. Da série Lully que o diga. Marcelo Bretas. Há poucas dúvidas de que o crime organizado tem seus representantes infiltrados em todas as esferas de poder, não apenas no estado do Rio de Janeiro. A Lava Jato chegou muito perto de desvendar todos esses esquemas ilícitos, e continua apresentando resultados. A grande maioria dos brasileiros sabe quem trabalha a favor do Brasil. João Luiz Mauad. Ótimo artigo de Kevin Williamson no The Dispatch, sobre a desnecessidade das escolas de jornalismo. Para melhorarmos o nível do jornalismo, o melhor a fazer é acabar com as faculdades de jornalismo, uma fonte inesgotável de doutrinação e pensamento de grupo. Muito pior do que o ensino, entretanto, é a reserva de mercado que desejam impor por aqui. Leitura altamente recomendada. Graciela Moschowski, reitora da pós-graduação em jornalismo da CUNY, tem uma proposta para a formação de novos jornalistas. Manchete. Uma maneira de ajudar uma indústria jornalística em crise. Tornar o J-School gratuito. Escrevendo no New York Times, Moschowski implora. A investigação mostra que as cidades que perderam fontes de notícias locais tendem a sofrer com uma menor participação eleitoral, menos envolvimento cívico e mais corrupção governamental. Os jornalistas são essenciais, assim como os enfermeiros, os bombeiros e os médicos são essenciais. E a partir disso, ela conclui, e para continuarmos a ter jornalistas, precisamos tornar a sua educação jornalística gratuita. Ninguém jamais pensa que é parte do problema. Mesmo pessoas obviamente bem-intencionadas como a reitora. Existe uma solução ainda mais simples do que tornar a escola de jornalismo gratuita, fazer da escola de jornalismo história. Isso seria difícil para os reitores das escolas de jornalismo, mas seria melhor para o negócio. Passei muitos anos nas trincheiras do jornalismo local e hiperlocal, que preocupa Moschowski de Lubbock, Texas, aos subúrbios de Filadélfia e à zona rural do Colorado. Durante todos esses anos, nunca contratei intencionalmente ninguém com formação em jornalismo, e se contratei alguém formado em escola de jornalismo, foi um descuido do qual tenho certeza que deveria me arrepender. O ensino de graduação em jornalismo é um empreendimento totalmente inútil,
e os formandos em jornalismo estariam muito melhor se estudassem quase qualquer outra coisa, desde economia até romances franceses. A educação em jornalismo de pós-graduação é um empreendimento em grande parte inútil, e o valor real de programas de prestígio como o de Columbia está na sinalização e no networking. Como disse há alguns anos, num discurso proferido pela Escola de Jornalismo de uma grande universidade, o negócio das notícias, as pessoas que nele trabalham e as pessoas que atualmente estudam jornalismo na faculdade estariam em melhor situação no seu conjunto, se nós fechássemos as escolas de jornalismo amanhã. Existem muito poucas áreas da vida em que sou um cara incendiário, mas quando se trata de escolas de jornalismo, tenho os fósforos e a gasolina prontos para usar. Em parte, o problema está nas peculiaridades sociais do negócio da mídia, em que o lado da produção de conteúdo é dominado por aspirantes a reformadores sociais e benfeitores que não entendem o lado empresarial, e que muitas vezes o desprezam. Enquanto o lado comercial é dominado por vendedores de publicidade e contadores que não sabem para que serve um jornal, e muitas vezes o desprezam. As escolas de jornalismo pioram a situação em ambos os lados da questão, agindo como incubadoras de pensamento de grupo e conformismo, e como um aparelho de quase credenciamento, o que diminui a qualidade geral da reportagem e dos comentários nas nossas páginas de notícias, expulsando pessoas inovadoras do negócio, e ao fazê-lo, agrava os desafios econômicos. As escolas de jornalismo são as principais responsáveis por transplantar a cultura insípida e a ética de trabalho frouxa do campus universitário americano para a redação. Durante a maior parte da história dos jornais, os jornalistas eram uma combinação de empresário, impressor, repórter, ensaísta e agitador, e não existia credencial jornalística, o trabalho ou passava no teste do público leitor ou não. Sujeitar os futuros repórteres à atenção cuidadosa do reitor de jornalismo, do reitor de estudantes, do conselheiro de carreira, etc., deveria elevar os padrões da profissão. Mas o credencialismo não elevou o jornalismo, ele o neutralizou. Existem empregos que exigem muita formação, inclusive pós-graduação. Médicos, advogados, certos tipos de cientistas e engenheiros e, claro, acadêmicos são exemplos de tais profissões. O trabalho de um repórter não está entre estes. Na verdade, você pode reverter totalmente a direção do fluxo de caixa e dar-lhe um contra-cheque, contratar o garoto para trabalhar como repórter por 6 meses ou 1 ano. Se ele gostar do trabalho e tiver alguma habilidade, então poderá aprender no trabalho como aprendiz e deverá estar razoavelmente capaz em no máximo 1 ano. Se ele não for bom nisso ou não gostar do trabalho, e não é para todos, então você saberá muito rapidamente e poderá fazer a ele e a si mesmo o favor de não desperdiçar o tempo e o dinheiro de todos. Fingir que este tipo de trabalho requer 4 anos de preparação educacional, e possivelmente um mestrado ainda por cima. O trabalho básico de reportar não é fácil, mas não é complicado. À medida que os repórteres continuam suas carreiras, eles muitas vezes se especializam, e é aí que algum treinamento formal adicional pode ser muito útil. Mas o que eles precisam estudar não é jornalismo. O que eles precisam é de preparação especializada. Um programa semelhante que ensinasse jovens repórteres a ler demonstrações financeiras corporativas e similares seria útil. E isso levanta outra razão pela qual deveríamos livrar-nos completamente dos programas de licenciatura em jornalismo. Os estudantes de licenciatura com especialização em jornalismo não se especializam em economia, biologia, história, árabe, engenharia, literatura, ou qualquer outra coisa que os torne mais úteis e produtivos como jornalistas. Sim, a praticidade sempre aparece. Mas isso reforça o ponto: a coisa menos importante para um jornalista estudar é jornalismo. Se quisermos continuar a ter programas nas universidades, penso que deveríamos aumentar as mensalidades tanto quanto pudermos. Isso desencorajaria os futuros jornalistas de desperdiçarem o seu tempo e de absorverem demasiado doutrinamento. Paulo Cogos. Os méritos da construção brasileira de submarinos em parceria C-França não são do PT, mas do Médici, que buscou tal parceria em vista do programa nuclear. O globalista traidor FHC encerrou nosso programa nuclear. Já o PT é aliado dele, estatizou a cadeia produtiva atrasando nossos subs. Desiré Rugani. Gabinete do Primeiro-Ministro. Os Estados Unidos abandonaram a sua posição constante no Conselho de Segurança, onde há poucos dias associaram o cessar-fogo à libertação dos reféns, artigo 1. A China e a Rússia vetaram a resolução anterior em parte porque apoiavam um cessar-fogo sem a libertação dos reféns. A Rússia e a China apoiaram a decisão actual juntamente com a Argélia e outros países.
Os Estados Unidos não vetaram hoje o novo texto que pede um cessar-fogo sem a condição de libertação das pessoas sequestradas. Este é um claro retrocesso em relação à posição consistente dos Estados Unidos no Conselho de Segurança desde o início da guerra. Esta retirada prejudica tanto o esforço de guerra como o esforço para libertar os reféns, porque dá ao Hamas esperança de que a pressão internacional lhe permitirá aceitar um cessar-fogo sem a libertação dos nossos reféns. O primeiro-ministro Netanyahu deixou claro ontem à noite que se os Estados Unidos se retirarem da sua posição de princípio, não enviará a delegação israelita aos Estados Unidos. Dada a mudança de posição norte-americana, o primeiro-ministro Netanyahu decidiu que a delegação não será enviada. O Conselho de Segurança da ONU está reunido e em breve emitirá uma resolução, cujo tema será discutido: cessar fogo imediato em Gaza, liberar dos reféns. Se forem duas resoluções separadas e não juntas, Israel irá ignorá-las. Os Estados Unidos, votando a favor de uma resolução para um cessar-fogo imediato, e sem dizer sem condição de libertação dos reféns. Israel ficou sozinho, perdendo o apoio do seu aliado mais valioso.